Graça e paz, amados. Amados, vocês gostam de palavra revelada? Quando o Espírito Santo realmente revela algo sobre as Escrituras para nós? Como o tema do devocional de hoje é ter compaixão pelo próximo. O versículo que foi escolhido para mim está em Mateus 14, e diz assim: Quando Jesus saiu do barco e viu grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Vamos primeiro à revelação dessa palavra. Vamos entender o texto inteiro que está em Mateus 14, a partir do versículo 13. E começa assim: Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu de barco e viu grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Deem-me vocês algo para comer. E eles lhe disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças, repartiu os pães, e em seguida deu aos seus discípulos, e esse a multidão. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pães, de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Glória a Deus por essa palavra e tanta revelação que vem a partir dela. Como eu falei para vocês de palavra revelada, eu vou direto a esse texto. Jesus aqui, ele cumpriu uma promessa, ele cumpriu uma palavra que Deus vela por ela. Uma palavra que está lá no Velho Testamento. Você tem que entender que por onde Jesus passou, toda palavra, toda atitude que ele tomou, mudou todas as coisas aqui na terra. E mais, você tem que saber que tudo que foi ligado na terra, foi ligado no céu e será. E o que foi ligado no céu, foi e será ligado na terra. Então lá na antiguidade, Antigo Testamento, na época passada, Davi escreveu um salmo. Escreveu simplesmente por quê? Por um momento que ele estava passando? Não. Toda a escritura é divinamente inspirada. E nós sabemos que o Espírito Santo, ele trouxe ali até os lábios de Davi, até o coração, e se transformou em palavra para nós, porque havia um propósito naquele salmo. E ele trouxe uma legalidade, um esboço para isso acontecer nos dias de Jesus. Por isso eu digo, aí vem uma palavra. Claro que a compaixão que Jesus teve supera todas as coisas. Ele veio mesmo para amar, para ter compaixão, para salvar, para dar a vida. Mas vamos a essa revelação? O Senhor é o meu pastor, e dele eu não terei falta. Ele me faz repousar em verdes pastos. Me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar no escuro vale da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Então você vai encontrar outras traduções ali, né, que vai falar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me a águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome, e guia-me pelas veredas da justiça. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum,
porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Qual é a revelação que vem desses dois textos? Quando você vê assim, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. Jesus, ele estava ali de barco, para um lugar deserto. Onde Jesus está, são águas tranquilas. E a multidão, por que o seguiram de a pé? Porque a ovelha, ela vai aonde o pastor está. O Senhor é o meu pastor, e dele eu não terei falta. Por isso sempre busquem de Jesus, a todo instante. Ele é o nosso Senhor, é o nosso pastor. E ali, ele estava em águas tranquilas. Ele guiou todo aquele povo a segui-lo. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou seus doentes. Refrigera a minha alma. O que o Senhor Jesus pode fazer por você hoje? O que você está passando? Depressão, ansiedade, dificuldade, nervosismo, dor, sofrimento, tristeza, angústia, solidão. Jesus é o que refrigera a sua alma. Por quê? Porque Ele tem compaixão de você. Ele é o nosso Deus amoroso. Veio para isso, cumprindo aquela palavra que estava lá no Salmo 23, escrito no Velho Testamento, muitos anos antes da vinda dele à Terra. Ou seja, Ele criou a terra, tudo foi por Ele, para Ele. Até as palavras já estavam escritas para Ele. E curou os seus doentes, refrigera a minha alma. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram dele e disseram: Este é um lugar deserto, já está ficando tarde. Manda embora uma multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Você vê que situação estava vindo ali? A fome, a noite, a escuridão, a dificuldade. Não tinha para quem recorrer. E ainda, Jesus responde assim: eles não precisam ir. Deem-lhe vocês algo para comer. E eles disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Quando você está com Jesus, não é fome, não é deserto, não é a noite, não é solidão, não é depressão que você precisa temer. Basta você confiar e Ele fará por você. Aí ele falou: trago-me aqui, disse ele, e ordenou à multidão que se assentasse na grama. Deitar-me faz em verdes pastos. A palavra se cumprindo, a promessa se cumprindo, e também você tem que crer que esse refrigério, esse descanso para sua alma, esse tratar de Jesus, esse deitar em verdes pastos, ser cuidado por Ele, é para sua vida também. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Nessa hora que Jesus, ele olha para o céu, ali, ele unge você, ele escolhe você para receber o que ele tem de melhor. O seu Espírito Santo, os dons, a palavra, o amor, a compaixão, o cuidado de Jesus sobre a sua vida. Você sabe por que o pastor ele ungia a ovelha? Para tratá-la, para evitar que o mal, que seria os insetos, as pragas, chegassem até ela. Então, realmente, quando o pastor ele fazia isso pela ovelha, ele estava ungindo, ele estava cuidando, ele estava honrando ao seu Senhor pela ovelha. É isso que Jesus ele nos faz. Ele nos traz isso para nós, para as nossas vidas. Em seguida deu aos seus discípulos e esse a multidão.
Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pães que sobraram. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O meu cálice transborda, a ponto de sobrar, a ponto de transbordar. A sua mesa farta. Em todas as áreas da sua vida você tem que crer que Jesus ele tem mais para você. Fartura, abundância, abastança. Você não veio para a terra para ter uma vida de pessoa desesperada, de pessoa sofrida, de pessoa passando por escassez. Deixe Jesus tratar você. Sabia que Deus ele quer usar pessoas para abençoar a sua vida? Quando ali ele entrega 2 pães, 5 peixes, é muito pouco, né? Você sabia que também os irmãos que estão dispostos, os discípulos, aqueles que realmente seguem a Jesus, estão nas igrejas, querendo ajudar o próximo, às vezes eles têm muito pouco de si mesmo para te ajudar. Mas é Jesus que multiplica na vida deles. Quando ele pega uma palavra assim e lê, é o Espírito Santo multiplicando na vida da gente, em conhecimento e sabedoria para tocar no seu coração, para alimentar você com a palavra, para gerar fé, para te colocar no caminho da salvação, para trazer verdade, felicidade e alegria para a sua vida. Por isso creia que Jesus, ele quer usar pessoas para te abençoar, pessoas para fazer por você, pessoas, vidas, abençoando vidas. Assim nós cremos. E a palavra continua. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Quanta bondade nesse Deus! Aqui não foi especificado se eles eram pecadores, se eles eram ricos, se eram pobres, que raça que eles eram, da onde vieram. Simplesmente quem seguiu a Jesus foi alimentado, teve a compaixão dele. E no Salmo 23, quando fala assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Onde está a palavra revelada aqui? Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e foram adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho para um monte para orar. Ao anoitecer, estava ali sozinho, mas o barco já estava considerável distante da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não temo, não tenha medo. Jesus andou sobre as águas. Seguiu os seus discípulos até o outro lado. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Jesus, ele estava seguindo os seus discípulos conforme a palavra? Sim, mas por quê? Porque os seus discípulos estavam indo aonde eles estavam sendo enviados por Jesus. E estavam indo ao outro lado. Saiba que tem coisas maiores para você alcançar, discípulo de Jesus. Você que está aprendendo na caminhada, você que está ali como um filho de Deus servindo no reino. Jesus, ele quer que você chegue ao outro lado. E toda a palavra que tem a seu respeito, como a do Salmo 23, vai se cumprir, porque a palavra de Deus não cai por terra. Ele vela pela sua palavra. Nem que Jesus ele tenha que andar sobre as águas, ele fará isso por você. E já que eu estou falando de você, agora eu vou ao tema do nosso devocional: compaixão. Você nos passos de Jesus. E ainda você pode pensar: mas Senhor Jesus, como eu seguirei os seus passos, se até pelas águas você andou e ali você não deixa pegadas? Como eu alcançarei? Para isso ele te entregou o Espírito Santo de Deus. Ele te deu como presente, como dom,
para estar com você. Recorra a Ele, pois você tem o Espírito Santo ali para te auxiliar, para te ajudar. E mais, você viu quão grande promessa sobre a vida de Jesus, que foi cumprida ali através do relato de Mateus 14, ali do Salmo 23, e tem promessas e palavras sobre a sua vida também, de você fazer obras maiores do que Jesus fez, você ser uma pessoa para abençoar vidas, o sal da terra, a luz do mundo, onde você colocar a planta dos seus pés, ser lugar de bênçãos, de você libertar os cativos, curar os enfermos, através da compaixão. Por isso eu falo para você, escolha ser como Jesus, olhe para as outras pessoas de outra maneira, viva a compaixão de Cristo em sua vida, para que ela transborde e você leve isso ao próximo. Viva o amor de Deus pleno. Tantas promessas tem de você ser como uma árvore plantada junto a ribeiros, aquela que dá frutos o ano inteiro e suas folhas não murcham. Frutos para você entregar para as outras vidas. Haja com compaixão, com amor. Haja conforme a palavra, com os frutos do Espírito Santo. Nós cremos que você é escolhido de Deus, você é eleito, nação santa, que você é filho, justificado, remido, lavado pelo sangue do Cordeiro. Não são só palavras, é o poder de Deus atuando em sua vida e atuando para levar esse poder ao próximo, para levar o amor, para levar a compaixão, para levar Cristo nosso Senhor. Jesus fez tudo por você. Faça pelo próximo também. Ame, se entregue, faça valer a pena. Em nome de Jesus. Amém.